Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então ao assunto sobre transporte de peixes, agora a gente vai falar um pouco dos protocolos que devem ser adotados no transporte de peixes, tanto em sacolas plásticas quanto em caixas de transporte, tá certo? Fique comigo, logo depois da vinheta a gente vai continuar conversando sobre isso. Então a gente vai começar conversando com vocês sobre o transporte, né, ou como devem ser as práticas de manejo para se fazer o transporte de alevinos ou espécies de peixes menores em sacolas plásticas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é quanto às práticas que devem ser adotadas para o jejum. Em geral, são utilizados estruturas para se fazer o jejum, que não são as estruturas em que se faz, né, o processo de cultivo desses animais. Então, por exemplo, se esses animais são cultivados em viveiros, tá? Dependendo do hábito alimentar da espécie, você jamais vai conseguir que essa espécie realmente fique totalmente em jejum, totalmente isenta, né, de alimento no seu trato digestório, porque ela consegue aproveitar o alimento natural. O que você, no máximo, vai conseguir fazer é diminuir a quantidade de alimento presente no trato digestório. E aí a gente já conversou, né, sobre as consequências, tanto na questão do consumo de oxigênio, excreção de amônia, manutenção da qualidade de água, que pode ocorrer em função do processo de defecação e de manutenção de alimento no trato digestório. Então, em geral, são utilizados para, se fazer o processo que muitas vezes é chamado de depuração, embora depuração ele tenha um sentido diferente, né? Mas na prática muitos produtores falam depuração, mas na verdade é manter os animais em jejum. São utilizadas então estruturas, de concreto ou de fibra de vidro que tem por característica ter um alto fluxo de água, tá? Então a gente já viu, né, que uma biomassa de peixes jovens tem uma alta demanda de oxigênio. E qual é o objetivo desse alto fluxo? Primeiro, suprir, essa quantidade de oxigênio que vai ter aqui nessa elevada, que em geral, se coloca nesses tanques uma elevada biomassa, tá? Então, essa elevada biomassa, ela vai demandar muito oxigênio. E uma outra função, desse alto fluxo de água, aqui também, aqui não estava ligado, mas aqui a gente percebe, a bitola do cano. Uma outra função desse alto fluxo de água é você fazer uma lavagem, uma retirada bem rápida, de todos os metabólitos, e as excretas que possam estar presentes nessa água. Porque, de maneira geral, é essa água que vai ser utilizada, tá, muitas vezes, para se fazer, então, o enchimento dos sacos que vão ser utilizados para o transporte, já que é a água em que os animais estão, em que eles estão aclimatados, tá? Ou pode ser essa água aqui do tanque, tá? Se ela tiver em boas condições, ou então tem que ser uma água que tenha condições similares, ou seja, ela vai ter que ser retirada então dessa mesma fonte de água para ser colocada então, no interior dos sacos plásticos, ok? Quando se vai fazer o processo então de embalagem dos peixes, tá? Você tem que fazer o processo de classificação, tá? Então, esse processo de classificação nada mais é do que a gente procurar uniformizar
o tamanho dos peixes que vão ser vendidos. Óbvio, isso tem uma questão econômica, né? Porque quanto maior o tamanho do alevino ou do juvenil, maior tem que ser o seu preço, tá? Mas também tem uma questão do cliente poder receber um lote homogêneo e com isso ele não ter uma grande heterogeneidade, né, no crescimento desses animais decorrente de uma classificação inicial ruim. E no aspecto do transporte tem o quê? Você aumentar, né, a previsibilidade, tá, do consumo de oxigênio. Porque percebam, previsibilidade, né, do consumo de oxigênio, tá certo? E por que isso? Porque a gente já viu, né, que animais de tamanhos diferentes, eles têm diferentes taxas de consumo de oxigênio por hora. Então, se você tem um lote muito heterogêneo de peixes para serem embalados, você vai ter uma dificuldade muito grande, né, de saber realmente quanto tempo esses animais vão poder aguentar, né, no transporte. Então, dentro de um mesmo lote, né, imagine que você está fazendo ali, preparando na piscicultura que você trabalha ou da sua propriedade, um despacho de um grande lote. Se a heterogeneidade for muito grande, você pode ter sacos em que peixes chegarão mortos e sacos que os peixes chegarão bens, ou de diferentes níveis de estresse dentro de um mesmo lote de peixes. Então, é muito importante essa classificação e essa homogeneização dos lotes. Ela pode ser feita no momento de se colocar os peixes nos tanques de depuração, tá? Mas usualmente, né, na maioria das vezes, as pessoas fazem essa classificação no momento da embalagem, tá? Aqui é só mostrando para vocês, né? Ali a gente tem antes a gente tinha um classificador, vamos dizer assim, industrial, né? Já comprado, né? Comercial. Isso aqui é uma estratégia de classificação feita com diferentes malhas, né, de rede, tá certo? Vamos dizer assim, um sistema mais artesanal de classificação. Lembrando que o que a gente vai ter? A gente vai ter malhas maiores aqui e à medida então que vai, né, passando, a gente vai diminuindo a malha da rede. Tá? Então aqui, essa aqui é a última classificação e assim sucessivamente. O importante é a gente conseguir uniformizar adequadamente, né, o tamanho dos peixes. Então, quanto maior for essa uniformização, melhor vai ser o seu planejamento e o sucesso no transporte. Uma outra coisa, então, que se faz, né, é a contagem dos peixes. Tá? E aí, por exemplo, diferentemente, né, tá? Diferentemente de quando a gente às vezes trabalha em experimentação, que a gente conta peixe por peixe, na prática, normalmente a gente não faz isso. Então, aqui é um bom exemplo, tá? Normalmente se utilizam essas peneiras, né, quando a gente trabalha com alevinos ou peixes menores, tá? Principalmente quando a gente está falando de espécies de corte, tá, pessoal? Às vezes, quando a gente está falando de ornamentais, a coisa muda de figura. Por quê? Porque ornamentais, o valor unitário do animal ele é muito diferenciado em relação ao animal para corte. Então, muitas vezes nos ornamentais, dependendo da espécie, sim, vai se fazer uma contagem um por um, tá? Mas no caso de peixes de corte, isso normalmente não é feito. Então, como é que a gente faz? A gente vai tirar primeiro uma média. Então, você vai, por exemplo, pegar aqui e contar quantos peixes tem numa peneira dessa. Então, imagine que numa primeira amostragem, tá? Tinham, vou botar aqui 60 peixes.
Uma segunda amostragem, tá? Tinham, não está saindo legal essa cor, né? Eu vou mudar aqui a cor da caneta para vocês. Espera aí, vamos ver se vai melhorar agora. Numa segunda amostragem, tinham 65 peixes. Não está ficando legal. Espera aí um momentinho só. Pronto, agora sim vamos fazer. Então vou voltar a repetir para vocês. Peço desculpas por isso, tá? Então imagine só, olha, que numa primeira peneira, né, numa primeira amostra, tá, foram contados 60 peixes, tá? Numa segunda amostragem, foram contados 70 peixes. Numa terceira amostragem, foram contados, vou botar aqui, 65 peixes, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar uma média, tá? Então, a gente vai pegar 60 mais 70 mais 65, dividir por 3. Ora, cada peneira tem em média 65 peixes. E aí você vai fazer a regrinha de 3 básicas, né? Se você vai colocar, por exemplo, 500 peixes por saco, né? Você vai dividir por 65 e aí você vai ter 500 dividido por 65, você vai ter ali 7,7 peneiras. Como não existe 7,7 peneiras, você arredonda isso para 8 peneiras, tá? Só para vocês verem, 8 vezes 65 vai dar 520 peixes por saco, tá? Isso considerando um saco padrão, tá? De 60 litros, tá bom? Então, veja, vocês têm ali 520. Ah, professor, mas aí vai ter uma sobra a mais. Sim, todo produtor manda sempre um adicional em torno de 5 a 10% a mais de peixes para o cliente, tá? Justamente para compensar possíveis mortalidades. Ninguém manda valor exato, exato. Então, uma variação, né, do número ali entre 5 e 10% sempre a mais é sempre uma boa medida para você mandar para o seu cliente. Feito isso, chega a hora então de fazer a embalagem dos peixes e colocar esses peixes dentro dos sacos plásticos. Então, como que isso deve ser feito? Então, eu vou recorrer novamente aqui, né, com as minhas habilidades de desenho, tá? Excepcionais, para não dizer o contrário. Então, você vai ter aqui o seu saco plástico, tá? Imagine que esse é o saco plástico, né, que você vai colocar os peixes, certo? Vou aqui arrumar isso aqui. E aí, vê que meu saco plástico não fecha, né? Vou fechar agora. Mas tá bom. Então você vai fazer o quê? Você vai encher esse saco plástico aproximadamente com 1/3 do seu volume de água, tá certo? Então, 1/3 do volume desse saco plástico vai ser preenchido com água. É aqui nessa água, então, que os peixes serão mantidos. E aproximadamente, tá, 2/3, né, que é a parte restante,
vai ser preenchida, tá, com o oxigênio que vai ser adicionado, tá, de um cilindro. Então a gente está falando de oxigênio puro no interior desse saco. Então essa mangueira, né, esse saco vai ser fechado com essa mangueira do cilindro no interior, tá? E vai existir, então, ele vai começar a inflar. A hora que você vê que esse saco inflou o suficiente, é óbvio, né, tomando cuidado para não estourar, você vai retirar, então, essa mangueira e vai amarrar a boca desse saco. Atualmente, né, existe uma outra estratégia que alguns produtores fazem, que é encher o saco com 1/3 de água, tá bom? E eles usam uma seladora, tá? Ou seja, eles usam uma seladora, né, aquela que esquenta ali a boca do saco, para fechar o saco. E aí depois, tá? Com auxílio de uma agulha, tá, na ponta da mangueira, eles fazem um pequeno furo no saco plástico até que esse saco plástico se infle. Depois eles retiram essa agulha e colocam um adesivo, né? Literalmente como se fosse um band-aid ali para evitar esse furinho, tá? Muitas vezes os produtores usam não uma, tá? Mas duas embalagens plásticas. Tá? Então, dependendo do tamanho dos alevinos, dependendo da espécie, pode ser interessante você não utilizar apenas uma, mas duas embalagens plásticas, porque caso ocorra o vazamento, né, de água ou de oxigênio, você tem uma segunda sacola aqui de proteção. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Depois de feito isso, né, esse saco plástico vai ser direcionado e colocado dentro de uma caixa de transporte, tá? Já com a boca amarrada, né? E com os peixes no interior desse saco, tá? Então, essa caixa então é lacrada, ela tem que estar identificada. Dependendo da forma de transporte que você aí vai ter identificação que, né, na caixa que se trata de transporte de animais vivos, autorização, GTA, tá certo? Então não esqueçam, né, que tem que ter a GTA, que é a Guia de Transporte Animal, tá? Mas isso eu vou conversar sobre GTA com vocês um pouco melhor quando a gente falar de legislação, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente faz quando a gente vai fazer o transporte de alevinos, né, ou de espécies de pequeno porte, espécies ornamentais que vão ser transportadas via sacos plásticos, tá? O que é importante, né, e que eu esqueci de falar com vocês? Lembrem aí, o que faltou eu falar com vocês? Ah, de Ó, vou até usar aqui um coloridinho. O que faltou? Sal, né? Faltou dizer que tinha que adicionar sal na água, né? Lembrando, de 3 a 8 gramas por litro. Tá vendo? Vocês não me avisaram. Prestem atenção. É isso aí. Tá vendo? Não esqueçam de adicionar sal na água, tá? Se você for adicionar, né, sal, mas também é aquilo que eu falei com vocês, às vezes as pessoas adicionam outras substâncias, né, para diminuir o metabolismo dos peixes, tá bom?
Feito tudo isso, fechou o saco, adicionou oxigênio. Agora é hora de fazer o transporte dos peixes, tá? E aí, esse transporte dos peixes, né, deve permitir que, ao chegar, né, no seu cliente, eles estejam, então, ali com um comportamento normal de natação, não estejam aparentando alterações de coloração, né, que eles estejam bem, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o transporte de alevinos. Agradeço a atenção e na sequência, né, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, eu vou falar com vocês então do transporte de peixes maiores, tá certo? De peixes de corte. Bom, espero que tenham gostado da aula, um forte abraço. Qualquer dúvida, entre em contato. Até o nosso próximo encontro.